E voltamos com a Em Questão de hoje, que debate a banalização da corrupção na política. E eu havia deixado uma indagação. Se corrupção é doença que tem cura? E logo que eu falei isso, quando íamos para o intervalo, o governador Cláudio Lembro falou assim, é um câncer. É verdade. Mas com cura, possibilidades de cura? Claro que sim. Eu acho que quanto mais nós vamos implementando a democracia no Brasil, a cura vai acontecer. Pode ter casos extremos que você não consiga curar, mas acho que nós vamos conseguir sim vencer cada vez mais. E esses escândalos todos que você mostrou, foi uma lição dura para os políticos também. Todos estão constrangidos e aprenderam que tem que ter limites, não tenha dúvida, isso vai criando. Mas, deputado Zaratini, então, se é uma doença que tem cura, a indagação, né, de que mecanismos precisam ser efetivamente criados ou colocados em ação, se eles existem, para reduzir essa margem de risco da corrupção? Olha, eu acho o seguinte, eu tenho uma visão, primeiro nós já falamos aqui, falamos da questão de lei eleitoral, falamos da questão de agilidade da justiça, tudo isso é importante. Agora, o grande problema que eu acho, que a gente faz essa discussão aqui sobre corrupção, quando surgem esses escândalos, se incendeia, se mobiliza, se acontece tudo isso, mas a gente acaba omitindo ou deixando de discutir questões fundamentais para o país. Tem N questões que a gente deveria discutir, tanto nos aspectos democráticos, nas leis, nas questões que envolvem o desenvolvimento econômico, que acabam sendo escanteadas. Mas no seu entender, nós não deveríamos nos deter na discussão sobre a corrupção? Devemos sempre procurar aprimorar os mecanismos de controle. Por exemplo, esse governo criou a CGU, certo? A CGU tem uma atuação forte na Controladoria Geral da União. Não é só o governo Lula, outros governos também fizeram um trabalho em torno de aumentar o controle sobre os vários agentes que tem secretários, diretores, gerentes, enfim, existe cada vez mais controle, existe cada vez mais transparência. Os governos têm colocado folha de salário na internet, têm dado divulgação aos seus atos. Quer dizer, todo esse movimento anticorrupção, ele vem gerando cada vez mais controles, né? Por exemplo, lá em Brasília, no governo federal, nenhum órgão de governo faz um edital de licitação sem submeter esse edital ao Tribunal de Contas da União. Coisa que não é obrigatória, mas todos passaram a submeter ao Tribunal de Contas da União. Então o edital, quando sai avalizado pelo Tribunal de Contas. Esses mecanismos que foram assim, citados aqui, são mecanismos que vão no fulcro da questão. O próprio presidente Lula, outro dia, anunciou, né, que vai encaminhar aí um projeto para tornar a corrupção crime hediondo. O endurecimento da lei seria um mecanismo a mais, ou nós temos mais do que leis suficientes, se devidamente aplicadas, se houvesse condenações e não a impunidade, confisco de bens, cadeia, para gente poderosa, se isso intimidaria, se isso cercearia essas investidas dos corruptos? Precisa de se transformar em crime hediondo? É meio complicado, não sei se é constitucional, mas olha, eu acho que precisaria criar... Endurecer? E criar, inclusive, um processo rápido. O sistema processual. O que atrapalha o Brasil todo, hoje, é o processo civil e o processo penal. Uma lei penal específica para político, principalmente um processo rápido, como a administração pública criou. Hoje a administração pública municipal tem, do Estado tem também, processos mais rápidos para afastar os funcionários. Sumário, afastamento. Tem, federal também, a quantidade são milhares. Lógico. Passa de 6 mil funcionários públicos afastados a nível federal. Agora, então, a questão que tem, Maria Lídia, é que, veja bem, se você faz um processo assodado e abre processo contra o funcionário, contra o político, porque não é só o político. Não é só o político. Eu sei, mas veja bem, quem é que vai querer trabalhar na administração pública, certo? Quem é que vai querer trabalhar na administração pública, né, e enfrentar o risco de
e ter que pagar advogado pelo resto da sua vida. Então, acaba acontecendo o quê? As pessoas honestas, as pessoas que querem fazer alguma coisa... Tem temor por quê? Não, olha, tem temor porque pode ser processado por qualquer coisa. Questão, Marília, nós temos uma questão da impunidade que é chave. Mas o processo não é a degola. Se é inocente, não vai acontecer. Não sei, mas você tem que sustentar o advogado lá. Os melhoram. Depois do episódio do impeachment do Collor, e os mais novos não devem se lembrar, mas isso ocorreu em 1992, após uma entrevista do irmão dele à revista Veja, e a partir dali do mês de maio, ele foi cassado em setembro pela Câmara, foi um impeachment, e depois em dezembro pelo Senado. Bem, imaginava-se que as formas de corrupção serão mais elaboradas, porque ele tinha todo um esquema, ia dinheiro para doleiro, ia para o Uruguai, depois viu que era uma farsa aquilo, vai para os paraísos fiscais, aí você põe a conta em não sei quantas contas, volta, faz aquilo e tal. Então há toda uma sofisticação financeira, inclusive chamaram a Kroll, uma empresa americana, para descobrir onde estava o dinheiro, sequer foi achado até hoje. Foram bilhões. Bem, eu vi que a sofisticação parece que não ocorre mais, porque nós vimos agora as pessoas recebendo dinheiro, pondo na meia, na cueca, etc. Ou seja, os mecanismos são extremamente complexos para o funcionário honesto. Eu fui chefe de departamento várias vezes nas universidades onde eu trabalhei. Para você comprar um grampo era uma coisa ultra complicada. E a gente, quando vê os corruptos, vê que tudo é fácil.